Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um simulado aqui e a nossa matéria é de língua estrangeira inglês. Eu sou o professor Lucas Messias e vamos lá, sem mais demoras, para a resolução de mais um simulado, certo? Esse simulado aqui que eu preparei para vocês, como vocês conseguiram ver, bem padrãozinho UFO, tá? Bem em cima do que realmente vai ser cobrado na sua prova no dia 19, nos dias 19 e 20, né? Tenho certeza que você está pronto, que você está estudando, pegou firme, né? Reta final agora, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, tá ok? 8 questões fechadas, 2 questões abertas, né? Que nós vamos matar agora. Tudo beleza? Vamos lá então. Questão 1, nossa questão 1 de inglês, né? Primeira questão de inglês. Eu trouxe aqui uma charge, né? Como você bem sabe, a UF gosta de trazer questões abertas e charge. Então eu sempre trabalho com vocês charge, né? Eu já comentei aqui em outras oportunidades, inclusive nas nossas aulas ao vivo também, eu comentei com você que a UF também gosta de charge. Pode ser que não venha nenhuma, Lucas? Pode, né? Mas eu preciso te preparar para, se trouxerem charge, você já tá ligado. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Primeira questãozinha de inglês. Uma charge, 2 amigos andando na rua aí conversando, né? Batendo um papo. Então, um deles fala o seguinte: When I was 5, né? Quando eu tinha 5 o quê? Aí no sentido de idade, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, when I was 5, everyone told me to be a big boy. Everyone, como você sabe, todo mundo, né? Então, quando eu tinha 5 anos de idade, todo mundo me disse para ser um grande garoto, né? Um menino, né? Um menino já mais maduro. Então, a primeira frase ele quer dizer isso, né? Quando eu tinha 5, todo mundo me disse para ser um grande garoto. When I was 10, quando eu tinha 10, they told me I should be more mature. Então, quando eu tinha 10, eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. Tá? Só vou fazer um parênteses aqui. Para você que assistiu todas as nossas aulas teóricas, né? Eu falei basicamente de tudo isso daqui. Comentei do verbo to be no passado, né? Aqui, ó, they told me I should. Comentei dos verbos modais, né? Você lembra muito bem do verbo modal should, que é o verbo deveria, tá? Então, eu sempre comentei, né? É importante assistir às aulas teóricas, resolver as questões para você ir aprendendo mais, né? Absorvendo mais, tá bom? Então, se você não assistir às aulas teóricas, corre lá, né? E pega firme. Então, when I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu tinha 10, eles me disseram que eu deveria ser mais maduro. Now, they say it's time to start acting like an adult. Agora, eles dizem que it's time, que é hora de começar a agir como um adulto. Certo? Beleza. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, at this rate, a esse passo, né? Continuando desse jeito, I will be eligible. Eu estarei elegível, eu serei elegível for Social Security. Essa expressãozinha aí, ó, vamos dar um destaque para ela. Social Security seria o equivalente à nossa aposentadoria, tá? Então ele fala aqui, né? Nesse ritmo, nesse nível, continuando dessa forma, eu estarei elegível para a aposentadoria before I graduate from high school, antes de eu me formar no ensino médio. Lembra que high school é ensino médio, tá bom? Beleza. Então, charge, 2 amigos aí conversando, né? E fazendo esse tipo de crítica, né? Uma crítica social aí. Então, quando eu tinha 5 anos, eles me disseram para eu ser, né, um grande garoto. Quando eu tinha 10, me disseram que eu deveria ser mais maduro. Agora eles dizem que eu devo começar a agir como um adulto. Nesse passo, eu estarei elegível para a aposentadoria antes de eu me formar
no high school, no ensino médio, no colegial, né? Beleza. Então, questão. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que, letra A, se aposente prematuramente. A sociedade está exigindo que o adolescente se aposente prematuramente? Ó, não é que a sociedade está exigindo isso, tá? Não é esse o ponto aqui da charge, tá bom? Então, letra A, vamos descartar. Letra B, amadureça precocemente. Olha, é bem isso que a questão fala, né? Que a charge critica. Que quando ele tinha 5, mandou ser um grande garoto. Quando tinha 10, ele deveria ser mais maduro. Agora que ele é um adolescente, deveria agir como um adulto. Então, a charge critica exatamente isso, que a sociedade está sempre exigindo, né, que o adolescente amadureça, né, que a pessoa amadureça precocemente, tá bom? Então, aqui, essa letra B de bola é o gabarito da nossa questão, porque ela fala exatamente a crítica da charge, tá bom? Vamos olhar as outras alternativas. Letra C de casa, estude. A sociedade exige que o adolescente estude aplicadamente. Não fala nada disso. Letra D, se forme rapidamente. Também não fala nada de se formar rapidamente. Tudo bem? Deu para entender por que então a questão, nossa questão número 1 de inglês é a letra B de bola? Sim? Beleza, né? Ótimo, ótimo, tranquilo. Fechou. Fechamos a primeira questão. Vamos então aqui direto para a questão número 2. Já tem um textinho aqui um pouco maior para a gente, tá bom? Vamos lá então para a nossa segunda questão de inglês. Um textinho tranquilo. Vamos lá então fazer a leitura, ó. Lava May, creating showers on wheels for the homeless. Então, Lava May, né, é um nome aí em latim, então não há tradução. Tá ok? Lava May, criando chuveiros, né, banheiros em rodas, on wheels, em rodas, for the homeless, para os desabrigados, para os sem teto, tá bom? Deixa eu pegar aqui, conversar com vocês rapidinho, uma questão para ensinar aqui um negocinho. Olha só, deixa eu pegar o meu quadro aqui. Ó, eu tenho a palavra homeless. A palavra homeless é sem teto, desabrigado, tá bom? É a junção da palavra home, que é casa, e o sufixo less, que é a palavra sem, tá? Sem nada, sem, zero. Tudo bem? Por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Porque muitas vezes eu posso ter no inglês palavras que terminem com esse less, tá bom? E todas as palavras no inglês, né? Praticamente todas as palavras no inglês que terminam com esse less, né? Vai ter esse sentido, ó, de sem, zero, com nada, tá bom? Quando você, né, ficar um pouco mais avançado na língua, você pode até fazer esse tipo de brincadeira, né, de neologismo, de ficar brincando aí quando você não tem alguma coisa ou quando você está sem alguma coisa, você simplesmente acrescenta o sufixo less de forma, assim, brincando, tá? Nem sempre é simplesmente só acrescentar o less que vai dar certo, não, tá bom? Beleza. Então, homeless, home, casa, less, sem. Então, homeless é sem casa, sem teto, desabrigado. Beleza? Então, ó, criando chuveiros em rodas, né, em cima de rodas aí, para os desabrigados. Beleza. Então, esse é o título do texto. Lembra que eu sempre comento que só pelo título do texto, primeira linha, matamos a questão? Lembra desse detalhe? Olha aqui então, o título do texto fala, ó, criando chuveiros em rodas para os desabrigados, tá bom? Texto, São Francisco, de acordo com números recentes da cidade, São Francisco tem então 4.300 pessoas morando nas ruas, ou seja, desabrigados, né?
Entre muitos dos problemas dos desabrigados, a palavra homeless aí de novo, ó, desabrigados, entre os vários problemas, né, que os desabrigados encontram ou enfrentam, é pouco ou nenhum acesso a banhos, a chuveiros. São Francisco tem aproximadamente 16 a 20 chuveiros para acomodá-los, tá bom? Beleza. Mas, Donice Sandoval, né, que é uma mulher aí, fez sua missão mudar isso. Mudar o quê? Mudar essa questão dos chuveiros. The 51-year-old former marketing executive, então, a antiga executiva de marketing de 51 anos de idade, né, que é a Donice Sandoval, started Lava May. Começou, né, iniciou, deu o pontapé inicial no projeto Lava May. A sort of showers on wheels, um tipo de chuveiros em rodas. Esse wheels aí é no sentido de roda, tá? No sentido de alguma coisa aí que vai ter mobilidade. Pode ser, por exemplo, um ônibus, uma van, um trailer, né, um motorhome e assim vai, tá bom? Aí ele vai explicar aqui o que vai ser esse showers on wheels, esse chuveiro em rodas. A new project that aims to turn decommissioned city buses, um novo projeto que visa transformar ônibus que não estão em funcionamento mais, tá vendo? Então, ó, esse on wheels aí, né, em rodas, vai ser os ônibus que não estão mais em funcionamento. Esse decommissioned vai ser exatamente o que não está mais em funcionamento, tá? Então, o que é o objetivo aqui? Visa transformar esses ônibus que não estão mais em funcionamento into shower stations, em estações de chuveiro, de banheiro, for the homeless, para os desabrigados. Each bus, cada ônibus, terá duas estações de chuveiro e a Sandoval, né, que é a moça aí, espera que eles sejam capazes de prover, né, 2.000 banhos por semana. Então, esse é o projetinho bacana dela, tá? Dessa Donice Sandoval. Beleza? Então, isso que o texto trouxe pra gente. Então, vamos à questão, né? Vamos à questão. Cadê aqui? A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a quê? Ó, shower é banho, né? Chuveiro ou banho. Bus, ônibus. E homeless, como eu expliquei aqui, até escrevi no quadro para você, né? É o sem teto, é o desabrigado, tá bom? Então, qual que é a relação desses vocábulos no texto? Essa relação refere-se a quê? Letra A. Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Não fala nada de empregar os desabrigados em lava-jato. Não tem nada a ver, tá bom? Tem nada a ver aqui. Letra B de bola. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Show de bola. Letra B de bola é a nossa questão, é o nosso gabarito, igual foi a letra A. Perfeito. O texto fala exatamente isso. Tá vendo? Ó, o título do texto já dá um pouco de noção para você matar essa questão. O título do texto fala criar banhos em rodas, sobre rodas, para os desabrigados. Olha a letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Pronto. Aqui, ó, só pelo título de novo, já matava a questão. Letra C, comissionar sem teto para dirigir os ônibus da cidade. Não fala em nenhum momento aqui dirigir. Em nenhum momento fala sobre o verbo to drive, certo? Então, cuidado. Letra D de dado, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Também não fala de nada de exigir das autoridades municipais, tá? A Donice Sandoval vai transformar os ônibus que não estão em funcionamento em banheiros, tá? Não fala nada de exigir de autoridades, tá bom? Então, nossa segunda questão de inglês, né? O gabarito, letra B de bola. Letra B de bola, beleza? Ótimo.
Vamos para mais uma questãozinha. Questão 3, mais um textinho bacana para a gente, tá? Para a gente analisar. Vamos lá, então. Israel Travel Guide. Então, é um guia de viagem de Israel. O texto vai falar, então, uma forma de guiar o turista em uma viagem para Israel. Tudo bem? Vamos lá, então, ó. Israel has always been a standout destination. Então, Israel sempre foi um destino memorável, né? A standout, que se destaca, tá ok? From the days of prophets to the modern day nomad. Então, desde os dias dos profetas até os dias atuais, né? Esse pequeno pedaço de terra no Mediterrâneo, né? No Oriente Mediterrâneo, no Mediterrâneo Oriente, has long attracted visitors. Então, sempre atraiu visitantes, turistas, tá bom? Enquanto alguns chegam na Terra Santa, né? Você sabe aí que Israel também é chamado de Terra Santa, né? Então, enquanto alguns chegam na Terra Santa em uma jornada espiritual, muitos outros estão em tours culturais, praias, né, em feriados de praias ou viagem de ecoturismo. Essa expressão aqui, ó, vem a seguinte, eu quero conversar com vocês um pouquinho. Weeding through Israel. Então, desbravar, tá? Através, desbravar por Israel, vem apenas, como é que eu vou traduzir aqui esse convoluted? Vem apenas, assim, ratificar a história, né? Que é tanto empolgante como exaustivo, tá? Por que exaustivo? Porque lá tem muito sobe e desce, então é exaustivo, é cansativo, mas também é bem empolgante você conhecer aqueles lugares ali, né? Que são milenares, literalmente, tá bom? There are crumbling temples. Então existem templos que estão caindo, né? Que estão literalmente caindo aos pedaços, cidades arruinadas, fortes abandonados e centenas de lugares associados à Bíblia. E, enquanto um senso de aventura, né, é requerido, a maioria dos lugares são seguros e de fácil acessibilidade. Na maior parte do tempo, Israel é sobre seus incríveis e diversos sua incrível e diferente população. Judeus vêm de toda a parte do mundo para morar aqui, enquanto 20% da população é muçulmana, tá? A política é difícil de se afastar de Israel. Assim, né? Por isso que todo mundo tem uma opinião em como mover o país, né? Em como andar o país para frente. Com um ouvido, né, sempre atento, você com certeza vai ouvir opiniões de todos os lados políticos aí, de todo o espectro político, tá bom? Então esse aí, eu imagino, né, na minha cabeça, eu imagino que seria um folder, um flyer ali comentando sobre o destino turístico ali, que é Israel. Beleza? É um pouco complicado mesmo, tá, pessoal? Ficar traduzindo assim um texto direto do inglês. Eu não tenho a tradução aqui não, tá? Eu tô traduzindo aqui na hora para vocês, para ficar mais fácil, tá bom? Beleza. Então, questãozinha. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem viajar. Para onde pretendem ir, né? Desculpa. O trecho do Guia de Viagens de Israel, o que ele fala? Letra A. Informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais. Bom, não vejo aqui que o texto informa hábitos religiosos, não. Ele comentou um pouquinho aqui, um pedacinho,
que muitos judeus viajam para lá e que cerca de 20% da população é muçulmana. Mas o tópico, assim, o objetivo central do texto não é falar sobre coisa de hábito religioso, não, tá? Então, atenção nesse tipo de coisa. Comentar uma linha lá no texto é diferente de ser o ponto central do texto. Tá? Qual que é o ponto central do texto aqui? Informar, né? Dar uma visão aí bem geral de um guia de viagem, tá bom? De Israel. Beleza, então letra A a gente descartou. Letra B, divulga, né, esse trecho de guia de viagens para Israel, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Também não vejo como correto. Por quê? Porque ele não divulga os principais pontos turísticos, ele não fala em nenhum ponto turístico específico, um bichinho aqui, ele não fala nenhum ponto turístico específico, tá? E ele não quer, não tem esse ponto não, tá? Ele dá um panorama geral mesmo, tá bom? Letra C. Ele recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. Também não, ele não fala de nada de medida de segurança, muito pelo contrário, ele fala que é bem bacana lá, que é bem seguro, tá? Então sobra pra gente a letra D de dado, vamos ver o que ela fala? O trecho do Guia de Viagens de Israel apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Beleza, perfeito, é isso aqui. É exatamente isso aqui. Ele apresenta aspectos gerais, tá? Tá bem geral aqui. Ele não aprofunda em nada. Ele não é o ponto central falar de hábitos religiosos ou divulgar pontos turísticos ou recomenda medidas de segurança, tá? Então, letra A, B e C, não. Questão correta, letra D de dado. Perfeito, D de dado. Ótimo. Vamos para mais uma questãozinha. Nossa quarta questão, então, do simulado. Tá bom? Se for ficando alguma dúvida, manda para mim aí, tá? Manda para mim que eu respondo tão logo quanto possível. Beleza, vamos para a nossa quarta questão. Deixa eu trocar aqui para você, né? Beleza, mais um textinho aqui para nós. Vamos lá. One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Tá? Uma das coisas que fez uma impressão, né, que me deu uma impressão incrível no filme foi o conforto da Frida e a celebração de sua beleza única. Então pronto, a primeira frase do texto, né, que não tem título, e isso pode acontecer às vezes, tá? Um textinho sem título, por isso que eu sempre trago textos com título, textos sem título e charges. Então esse aqui é um exemplo de um texto que não tem título, você tem que adentrar no texto para saber o que está falando. A primeira frase do texto, então, a gente já descobre que a pessoa, né, que escreveu o texto está falando sobre o filme que ela viu, né, que ele ou ela viu, da Frida. E o seu conforto, né, o conforto da Frida e sua celebração, né, de sua beleza única. Tá bom? Beleza, continuando o texto. She didn't try to fit into conventional ideas or images about womanhood, or what makes someone or something beautiful. Ela não tentou se encaixar em ideias convencionais ou imagens convencionais sobre a feminilidade. Womanhood, feminilidade, tá? Ela então não tentou se encaixar em ideias ou imagens convencionais sobre a feminilidade ou o que faz alguém ou algo bonito. Então ela nunca tentou se encaixar, né? Então a pessoa que está escrevendo o texto está enaltecendo esse fato, tá bom? Instead, ao invés, she fully inhabited her own unique gifts.
Então, ao invés, né, de tentar se encaixar e tudo isso que a gente acabou de falar, ela inteiramente, né, ela enraizou suas belezas, né, suas dádivas únicas. Not particularly caring what other people thought. Sem particularmente se importar com o que as outras pessoas pensavam. She was magnetic and beautiful. Então ela era magnética, né? E linda e bonita em seu único jeito, em seu jeito único. In her own right, em seu jeito único. She painted for years. Ela pintou por anos. Não para ser um sucesso comercial ou para ser descoberta, mas para expressar sua dor interior. Esse inner aí, tá? Vai ser interior. Para expressar, então, sua dor interior. Sua dor, alegria, família, amor e cultura interior. Beleza? She absolutely and resolutely, então ela absolutamente, tá? E de forma resoluta, de forma absoluta, de forma assim, certa, ela era quem ela era. A verdade, the trueness, a verdade de sua visão única, de sua própria visão única, e a habilidade de se firmar, né, de se manter e firmar na sua própria verdade, foi o que fez ela muito bem sucedida no final, tá bom? Então, isso que fala o texto. Então, vamos para a questãozinha, para a gente matar. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora... Então, ó, entenderam, né? Uma pessoa assistiu o filme, né, da Frida, e ela fez esse comentário que a gente acabou de ler no textinho. Então, a autora desse comentário sobre o filme da Frida mostra-se impressionada com o quê? Com o fato de a pintora ter uma aparência exótica. Não falou que ela tinha uma aparência exótica, né? Falou que ela era linda no seu jeito e tudo. Não falou na palavra exótica. Letra B. Vender bem sua imagem. Ela também não falou que ela fazia isso para vender, para se querer ser descoberta, querer destacar. Falou justamente o contrário. Letra C de casa. Assumir sua beleza singular. Ou letra D, recriar-se por meio da pintura. Ó, a autora do comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora, letra C de casa, assumir sua beleza singular. Exatamente esse é o ponto que a autora do texto destaca durante todo o texto. Tá bom? Não fala nada de aparência exótica, não fala nada de vender bem sua imagem e nem de recriar-se por meio da pintura, tá? Justamente fala de ela assumir sua beleza singular do jeito que ela era. Ela usou a pintura para expressar, né, seu amor, sua dor, sua alegria e sua cultura. Então ela destaca o fato de ela assumir sua beleza singular. Então, nossa quarta questão de inglês, letra C de casa, beleza? Vamos para mais uma questãozinha. Agora aqui, mais uma charge, né? Uma imagem com um textinho para a gente analisar o que está acontecendo ali. Tá? Vamos lá então. Perdão. O que é essa questão aqui, ó? Nós temos aqui uma imagem, né? Uma porca ali, né? De parafuso. Algo aqui que assemelha a algum óleo derramado, né? Então vamos ver o que fala a imagem. Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Leve o seu carro apenas em qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode se arrepender down the road. Você pode se arrepender lá na frente. Esse é o sentido, tá bom? Então, ó, leve seu carro em qualquer lugar para trocar o óleo, você pode se arrepender lá na frente.
tá? Depois de andar aí alguns quilômetros. Então, isso que mostra a nossa imagem, a nossa charge. Vamos para a questãozinha. Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Recursos verbais são as frases. Recursos não verbais é a imagem, tá bom? Só para a gente ficar tranquilo nesse aspecto. Ao associar os termos any place, que é em qualquer lugar, e regret, que é o verbo arrepender, à imagem do texto, né? Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância de quê? Qual que é o ponto central aí dessa propaganda, né? Ele está querendo chamar a atenção para a importância de quê? Letra A, preservação do meio ambiente? Não, tem nada a ver de preservação do meio ambiente. Letra B, manutenção do motor? Talvez, talvez. Letra C, a escolha da empresa certa. Letra D, conservação do carro. Ele quer chamar atenção para quê? O que é o ponto central? O que ele quer mais chamar atenção? Ele quer mais chamar atenção para a escolha da empresa certa. Olha, imagina que a empresa X aí bota esse anúncio numa revista, num jornal ou num site, numa página de um site. Com certeza a empresa quer chamar atenção para você escolher a melhor empresa, porque senão você pode se arrepender lá na frente. Se você levar em qualquer lugar aí para trocar seu óleo, né, você pode se arrepender por causa de um serviço mal feito. Por isso que é importante você sempre levar o seu carro em uma empresa boa, sólida, consolidada no mercado. Então, o objetivo aqui dessa propaganda nada mais é do que você ter atenção em escolher a empresa certa na hora de levar seu carro, tá? Então, nossa quinta questão, letra C, de casa. Tudo bem? Letra C, de casa. Vamos para mais uma questãozinha. Essa questãozinha aqui é bacana, bem interessante. Essa foto, eu acho que muitos de vocês aí já viram essa foto. Essa foto ficou muito famosa, tá? Alguns anos atrás. E aqui é como se fosse, né, a continuação daquela história que teve lá atrás. Então, o que ele fala? Ó, então tem a foto, né? As duas fotos da mesma moça. O título aqui, né? A Life Revealed, uma vida revelada. Portrait of a Survivor, o retrato de uma sobrevivente. Photograph by Steve McCurry, uma foto por Steve McCurry. Her eyes have captivated the world since she appeared on our cover in 1985. Now we can tell her story. Então, os olhos dela cativaram o mundo desde que ela apareceu na capa, na nossa capa, em 1985, tá? Na capa da revista, né? Nós vamos ver aqui mais à frente que é a revista National Geographic. Agora, nós podemos contar sua história, a história dela. Vamos lá então, já vou direto aqui no português para a gente ganhar tempo, beleza? Names have power, nomes têm poder, então deixe-nos falar o dela. O nome dela é Sharbat Gula e ela é Pashtun. Pashtun é uma das tribos que mais está em guerra, que mais tem guerra no Afeganistão. É dito que o Pashtun, né, do Pashtun, que eles apenas têm paz quando eles estão em guerra. E os seus olhos, antigamente e agora, queimam com ferocidade. Ela tem 28, talvez 29 ou até mesmo 30 anos de idade. Ninguém, nem mesmo ela, sabe com certeza. Histórias mudam como areia em um lugar onde não existe registros. Tempo e dificuldade apagaram sua juventude. Sua pele parece como couro,
né? Ele quis dar um sentido aqui de que a pele dela é muito grossa. Então, sua pele parece como couro. A geometria da sua mandíbula, né, do seu queixo, ficou mais arredondada, digamos assim. Ficou mais... É isso mesmo, ficou mais arredondada. Has softened, ficou mais arredondada. Os olhos ainda brilham. Isso não mudou. A jovem afegã refugiada que apareceu, né, que estrelou na capa da National Geographic em junho de 1985, foi um enigma por 17 anos. Qual era seu nome? Ela sobreviveu? Junho passado, o fotógrafo Steve McCurry juntou-se a uma equipe do National Geographic Television and Film, televisão e filme, para metodicamente procurar por ela. Então, o mesmo fotógrafo, né, lá de 1985, voltou para procurar ela anos depois. Eles mostraram sua fotografia ao redor do campo de refugiado no Paquistão, onde McCurry tinha encontrado ela como uma menininha de escola em dezembro de 1984. Finalmente, depois de algumas informações falsas, um homem que tinha vivido no campo com ela, né, enquanto criança, reconheceu a foto. Sim, ela estava viva. Ela tinha deixado o campo muitos anos atrás, tá? Esse campo aqui é campo de refugiado. Ela tinha deixado o campo de refugiado muitos anos atrás e estava vivendo na região montanhosa do Afeganistão de Tora Bora. Ele disse que ele poderia encontrá-la e 3 dias depois ele trouxe a amiga de volta para o campo de refugiados ali de novo. Lá, uma história memorável, remarkable, aqui é memorável. Então lá, uma história memorável desta mulher, Sharbat Gula, começou a ser contada. Beleza. Fim do texto. Questão. O que permanece inalterado em Sharbat Gula é o quê? De todo o texto, né, de tudo que o Steve McCurry descreveu, o que permanece inalterado? A intensidade do olhar, B, fibra do cabelo, C, textura de pele, D, geometria do queixo. Voltando lá no texto, ele fala o seguinte, que a geometria do queixo ficou mais arredondada, ou seja, mudou. Ele fala que a textura de pele dela agora parece couro, ou seja, mudou, ficou mais grossa. Fibra do cabelo, em nenhum momento ele fala do cabelo dela, em nenhum momento. Letra A, que é o nosso gabarito, intensidade do olhar, isso ele falou que permaneceu inalterado, que os olhos dela ainda brilham com intensidade, tá bom? Então, é exatamente isso que ele fala no texto, nesse ponto aqui, ó. Time and hardship have erased her youth. Tempo e dificuldade apagou sua juventude. Her skin looks like leather. Sua pele parece como couro agora. A geometria da sua mandíbula, do seu queixo, ficou mais arredondada. The eyes still glare. Os olhos ainda brilham com intensidade. That has not softened. Isso não ficou mais arredondado, mais calmo. Então, ele falou que o olhar não mudou, tá? Por isso, então, que o nosso gabarito é a letra A, de amor. A intensidade do olhar permanece inalterado na Sharbat Gula. Ok? Fechou. Ficou dúvida? Manda para mim aí, tá bom? Bora para mais uma questãozinha? Beleza. Beleza. Deixa eu tomar um gole de água aqui rapidinho e a gente já continua. Beleza? 7ª questão do nosso simulado. Bora lá. Superstitions. Superstições, tá ok?
Já vou direto no português também, tá? Ó, já que eu não sou supersticioso, já que eu não sou uma pessoa, né, supersticiosa, eu estou sempre assim, embasbacado, né, maravilhado quando outras pessoas se comportam de forma supersticiosa. Na verdade, quando eu era mais novo e queria deixar a minha mãe louca, né, doida, queria brincar com a minha mãe, eu abria um guarda-chuva dentro da casa. Quando eu era uma criança, eu não conseguia entender o porquê que a reação era tão extrema. Para falar a verdade, eu ainda não sou capaz de entender por que abrir um guarda-chuva dentro da porta deveria trazer má sorte. O cara começou a falar, né? O autor do texto aqui começou a falar. Algumas superstições podem ser traçadas, né? Têm a sua origem em religiões antigas. Vamos pegar o número 13, por exemplo. Algumas pessoas são tão supersticiosas sobre isso, né, sobre o número 13, que elas vão evitar ter 13 pessoas em uma mesa a todo custo. Na América, né, no sentido ali na América do Norte, alguns hotéis bem conhecidos não têm nem o andar, nem o quarto 13. Pesquisadores dizem que essa superstição vem da Escandinávia, do número 13. De acordo com o mito nórdico, 12 deuses e deusas, né, gods and goddesses, 12 deuses e deusas, estavam tendo um banquete quando o deus do mal ali, o Loki, se juntou a ele sem ser convidado. Então tinha 12 deuses, né, jantando ali, tendo um banquete, e chegou o 13º, o deus Loki, né? Você lembra do Loki ali por causa dos filmes do Thor, né, dos Vingadores. Tenho certeza que a maioria de vocês aí já assistiu esses filmes. Eu gosto muito de filme, já comentei aqui em outras possibilidades. Então, só lembrando aqui, né, o Loki é aquele lá que gosta de fazer trapaças, né? Beleza, então, então, de acordo com o mito nórdico, né, 12 deuses e deuses estavam tendo um banquete quando o deus do mal ali, Loki, se juntou a eles sem ser convidado. Isso causou uma discussão que resultou na morte de Balder, o mais amado dos deuses nórdicos. Entretanto, essa explicação me parece ilógica. Eu acho difícil acreditar que pessoas ainda são afetadas fortemente por algo que nunca realmente aconteceu. Uma superstição mais recente é a crença de que acender 3 cigarros em sequência com apenas um fósforo traz má sorte. Essa crença estranha tem sua raiz na Guerra de Boer, que aconteceu, né, na África do Sul entre os britânicos e os africanos no final do século XIX. Os africanos conseguiam matar 3 soldados que tinham acabado de acender seus cigarros com o mesmo fósforo. Pelo menos essa explicação, a explicação dessa superstição, me soa um pouco mais realista do que o antigo conto de fadas. Entretanto, nem todas as superstições têm a ver com má sorte. Horseshoes são ferraduras. Ferraduras, por exemplo, são pensadas, né, em ser de boa sorte, em trazer sorte. Estes objetos são provavelmente associados com boa sorte, porque em tempos antigos, fazer alguma coisa com ferro, fazer alguma coisa útil com ferro, era considerado mágico. Outra explicação pode ser que o cavalo era um animal sagrado para as pessoas celtas da Europa. Até mesmo o almirante Nelson pregou uma ferradura no mastro do seu chip para trazer bons tempos e mares calmos em suas jornadas. Seja lá qual for a explicação da superstição,
nenhum deles me soa muito convincente. Mas então, isso é exatamente a razão porque essas crenças são consideradas superstição e não ciência. Beleza? Então, textinho aqui grande, né? Eu já fui ler em português direto para a gente ganhar tempo. O que a questão pede, Lucas? O que a questão pede? According to the text, de acordo com o texto, it is correct to say that. Você pode ver que essa questão agora, as alternativas vieram já em inglês. E a UFO vai te cobrar isso, tá? Ela vai te cobrar alternativas em português, alternativas em inglês, vai te cobrar um pouco de tudo. Então, vamos ficar ligado nisso aqui. Então, according to the text, it is correct to say that. De acordo com o texto, é correto dizer que. Letra A. 13 people at a table bring luck at all costs. 13 pessoas em uma mesa trazem sorte a todo custo. Completamente o contrário. Então, descarta a letra A. Letra B. All hotels in America have only 13 floors. Todos os hotéis na América têm apenas 13 andares. Completamente o contrário. O texto fala que grandes hotéis nem têm o 13º andar, tá? Ou tem mais ou tem menos, né? Mas a maioria não tem 13 andares. Isso é verdade, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos algumas vezes e realmente um grande hotel que eu fiquei, em uma grande cidade lá, esse hotel não tinha o andar 13. Era engraçado. Do 12 eles pulavam para o número 14. Enfim, né? Cada um com as suas bobeiras. Letra C. A origem de algumas superstições está relacionada com religiões antigas. Perfeito. Letra C de casa. É justamente o que fala a primeira frase do segundo parágrafo do texto. Some superstitions can be traced back to ancient religions. A letra C fala exatamente isso. The origin of some superstitions is related to ancient religions. Exatamente isso, tá? A origem de algumas superstições está relacionada com religiões antigas. Então, nossa sétima questão, letra C de casa. Beleza? Ótimo. Bora para mais uma questão. Nossa última questãozinha fechada do simulado. Beleza, beleza. Vamos lá então. Título do texto. Essa aqui tem título, né? How do hearing impaired people talk? O título do texto fala o seguinte: como que pessoas com deficiência auditiva conversam? Hearing impaired people são pessoas com deficiência auditiva, tá? Surdos, né? Pessoas com deficiência auditiva. Então, como que as pessoas com deficiência auditiva conversam? Pessoas com deficiência auditiva não escutam bem. Como elas escutam, né, entre aspas, palavras e conversam? Muitas pessoas com deficiência auditiva usam a linguagem americana de sinais, American Sign Language, ASL. Elas conversam com as mãos. Algumas vezes, né, às vezes, duas pessoas, né, com deficiência auditiva conversam entre si e elas usam a linguagem americana de sinais. Às vezes, a pessoa interpreta para as pessoas com deficiência auditiva. A pessoa escuta alguém falar e então faz a linguagem de sinais, usa a mão, né, para fazer os sinais. Há dois tipos de linguagem de sinais. Um tipo tem um sinal para cada letra no alfabeto. A pessoa soletra a palavra. Isso é a soletração com os dedos. O outro tipo tem um sinal para uma palavra inteira. Existem aproximadamente 5.000 desses sinais. 5.000. Lembrando que 500 é 500. 5,000 é 5.000. Então, existem aproximadamente 5.000 destes sinais. Eles são sinais para verbos, coisas ou ideias. Alguns desses sinais são muito fáceis. Por exemplo, eat, comer,
milk, leite e house, casa. Você consegue ver, você pode ver o que eles significam. Outros são mais difíceis, como, por exemplo, estrela, ovo ou semana. Star, estrela, egg, ovo, week, semana. Pessoas de qualquer país podem aprender a linguagem americana de sinais. Eles não falam palavras, eles usam sinais para que eles possam entender as pessoas de outros países. A linguagem americana de sinais é quase como uma dança. O corpo inteiro fala. The whole body talks. O corpo inteiro fala. Eu aprendi uma vez a soletrar, fazer as letras do alfabeto com as mãos, né, na linguagem de sinais. Nunca esqueci. Mas falar, né, outras coisas, assim, palavras inteiras, eu nunca aprendi, não. Deve ser bacana, tenho vontade de aprender. Um dia, quem sabe. Bom, então, traduzi já o texto, já passei para vocês em português para a gente ganhar tempo. Questão. All the statements below are true, except... O que a questão quer? Todas as frases aqui, todas as alternativas estão corretas, exceto... Então, é o famoso marcar a resposta incorreta, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. É para marcarmos a resposta incorreta, beleza? O que fala a letra A? Not only the hands move in ASL. Então, não apenas as mãos se movem na linguagem americana de sinais. Exatamente isso. Ó. A última frase do texto fala the whole body talks. Então, o corpo inteiro fala. Então, basicamente, o corpo todo se movimenta ali na linguagem americana de sinais. Então, a letra A está correta, tá? Não é apenas as mãos que se movem na linguagem americana de sinais. Letra B. Hearing impaired people cannot hear sounds well. Pessoas com dificuldade, né, de audição não conseguem ouvir sons bem. Exatamente. Exatamente isso que o texto fala aqui. Beleza? Não é que eles não escutam nada. Muitas vezes é porque não escuta bem, não escuta direito. Tá bom? Então, exatamente isso. Letra B, certinho, porque fala no texto aqui que as pessoas com deficiência auditiva, elas não conseguem escutar sons bem. Letra C de casa. There are more signs for words than letters. Há mais sinais para palavras do que letras. Ora, claro, se você tem mais de 5.000, aproximadamente 5.000 sinais para palavras, quantas letras tem no alfabeto? 20 e poucas, né? 26, eu acho, fugiu aqui agora. Mas, com certeza, não é mais do que 30. E 5.000 é muito mais do que 30. Então, sim, há mais sinais para palavras do que para letras. Beleza. O que nos deixa com a letra D de dado. Africans cannot learn ASL because they do not speak English. Africanos não conseguem aprender a linguagem americana de sinais, porque eles não falam inglês. Ora, bobagem, porque se o próprio texto fala que a linguagem americana de sinais não tem limite, não tem barreira de língua, de idioma, porque as palavras são universais. Então você aprende o conceito da palavra, você não aprende a palavra no seu próprio idioma, tá? Na linguagem americana de sinais, eu vou descrever, por exemplo, o ar-condicionado. Se existir, né? Eu não sei, posso estar falando bobagem aqui. Alguém que sabe linguagem de sinais aí pode me corrigir. Vamos pegar ar-condicionado de exemplo, tá? Se existe um sinal específico para ar-condicionado, no mundo inteiro o sinal é o mesmo. Então eu posso fazer um sinal aqui para descrever o ar-condicionado que todo mundo no mundo vai entender, inclusive os africanos. Então letra D é uma bobagem, letra D é o gabarito da nossa questão. Tudo bem? Beleza? Se ficou alguma dúvida, manda para mim para a gente matar. Tá ok? Te vejo na resolução das questões que simulam a segunda fase. Tudo bem? Um abraço, até daqui a pouco.